Seja muito bem-vindos e seja muito bem-vindas a mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje, um episódio bem diferente de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que vocês já viram até aqui. Hoje eu estou com uma aluna, eu iniciei um projeto em 2020 novo, para as pessoas que chegaram aqui há pouco, e eu montei um curso, e hoje eu estou com uma aluna muito dedicada, inclusive foi a primeira que finalizou o curso, apresentou lá o diploma, o certificado. Eu estou aqui com a Camila, é isso mesmo, Camila? Isso mesmo. Camila, você apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Olá, meu nome é Camila, eu tenho 27 anos e já estava buscando um curso na área de investimento, organização de finanças, e acabei conhecendo o curso do Davidson, me chamou muito a atenção, então é por isso que a gente está aqui. Que bom, Camila. Me diz uma coisa, antes de você conhecer o curso, antes de você falou que já estava procurando, né, o curso, mas assim, qual problema você tinha? Era em relação a saber investir? Era em relação a dívidas, planejamento? Qual era o que mais te deixava? Porque quando a gente procura alguma coisa, porque a gente quer resolver ela, né? O que é que mais te fez procurar mesmo o assunto educação financeira? Eu já curso administração, já paguei 2 cadeiras, que eu inclusive reprovei na faculdade, porque eu tinha um pouco de dificuldade para entender alguns conceitos da economia, né? E assim, eu tinha um bloqueio, na verdade, para entender coisas básicas, porque eu achava que era algo que era para pessoas que tinham dinheiro, para pessoas que se aplicavam e dedicavam muito tempo de estudo na área. E eu comecei a buscar outros cursos além da faculdade para poder me ajudar. E não só por uma questão de conhecimento, né? Ou para quebrar esse bloqueio que eu tinha. Mas também porque eu vi que tinha muita gente publicando a respeito em várias redes sociais e eu queria participar disso. Eu estava finalizando a quitação de uma dívida que eu já tinha há 1 ou 2 anos. E eu me conheço, eu sabia que de uma forma ou outra eu iria comprometer o meu orçamento. Então, eu já me antecipei a isso, para que assim que eu encerrasse a dívida, eu pudesse investir o meu dinheiro, para que daqui a 1 ou 2 anos eu não olhasse para trás, como foi no caso da dívida, e perceber que foi um dinheiro perdido devido ao descontrole. Pelo contrário, né? Hoje, quando eu olho, é muito engraçado, porque eu sempre tive um padrão de comportamento muito consumista. E eu comecei a poupar ali desde o primeiro mês de curso, nem que fosse 20 ou 30 reais. E hoje é muito engraçado, porque quando eu abro a minha conta, por mais que seja um valor pequeno comparado àquilo que eu tenho como objetivo poupar, dá uma certa satisfação, porque é como aquela frase clichê, né? Não importa como você comece, desde que você comece. Então, eu acho que em suma são isso, né? O bloqueio que eu tinha, e o legal também do curso é porque ele desmistificou várias coisas que eu julgava como difíceis, né? Foi de uma forma muito clara, muito explicativa, foi super palpável a minha realidade. Então eu me identifiquei com o curso realmente, desde a primeira aula. Tinham algumas coisas que eu já tinha conhecimento, que era sobre organização e controle das finanças, né? Eu já tinha conseguido controlar, mas eu estava meio sem norte e eu não tinha uma certa maturidade para saber como seguir depois de quitar a dívida para voltar ao ciclo vicioso. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Você falou que você é formado em administração, então. Eu estou cursando administração, Tá estou no 6º período. E você acha, por exemplo, é importante, não que seja o meu curso, mas assim, que as pessoas, mesmo na faculdade, tenham esse tipo de conteúdo, esse acesso a esse tipo de conteúdo, que vai ajudar, talvez não só para a faculdade, né, se for administração, porque na verdade, teoricamente, seria uma base mais de economia, mas assim, tinha muita coisa nova que você nunca tinha visto na escola, ou alguma coisa que você tinha visto na faculdade e acabou que clareou mais a mente, ou é importante ou não, era um bloqueio seu mesmo, as outras pessoas
as pessoas que você vive ou convive na aula, na faculdade, já tinha esse conhecimento e você acabou adquirindo? Enfim, você entendeu a pergunta? Não? Entendi. Tiveram dois pontos que me chamaram muito a atenção, e um deles é sobre o conceito e toda a história da moeda no Brasil e da inflação. Eu sempre tive muita dificuldade de entender a inflação e como as taxas regulam e influenciam, né, o cenário econômico. E isso foi muito bacana para mim, né? Porque eu, lendo em pesquisas na internet, o que eu vi nas minhas videoaulas na faculdade não foi o suficiente para clarear tudo isso para mim. Então, eu gostei bastante, especialmente porque na aula de inflação existem alguns links que você colocou, que todas as dúvidas que eu ainda tinha ficado ao longo da aula, o material complementar, ele ajudou muito. Então, esse foi um dos pontos assim, que me marcou bastante. E o outro ponto foi a questão da aula de renda extra, que é algo que parece que é simples, que é fácil de você ver na internet, mas que as pessoas que eu conheço, que eu acabei compartilhando coisas que eu aprendi nessa aula, as pessoas, primeiro, não davam muita credibilidade, porque acham até hoje que isso não funciona. Outro ponto também sobre isso é que é simples e é fácil. Só que exige de você doar um pouco do seu tempo, ler a respeito. Não é você ter uma graduação sobre isso, mas se dedicar ao mínimo. E eu vejo que a procrastinação e esses bloqueios de medo que a gente tem acabam impedindo que a gente acabe tendo lucro com essas ideias simples. Então, isso foi muito legal também. Eu acho que é válido, sim, para quem faz graduação. Hoje, quando eu olho para as 2 cadeiras que eu perdi no semestre passado, eu fico pensando, se eu tivesse feito esse curso ano passado, teria me poupado tempo, né? Porque eu não teria tido tanta dificuldade. Mas o que eu acho mais legal e um pouco frustrante para mim como pessoa, foi porque quando eu vi toda a aula, e eu vi todo o curso, aliás, e eu vi como era simples, eu pensei, caramba, quanto tempo eu perdi? Se eu tivesse feito um curso desse com os meus 20 anos, ou com os meus 22, quando eu saí de casa, teria me poupado tanta despesa, tanto sofrimento com ansiedade, porque o consumista ele sofre com outros problemas que o hábito consumista vai desencadeando, né? E algo que eu até falei para minha irmã ela tem hoje 17 anos, eu falei, eu sei que parece que não vai fazer sentido, mas quando você ingressa no seu primeiro emprego, se você tem o mínimo dessa base de controle, de poupar, de investimento, caramba, se eu for fazer as contas, de repente eu poderia ter um ganho ali de 100 mil reais nos 10 anos que eu perdi se eu tivesse essa mentalidade de investir de forma assertiva. É verdade. O tempo, ele é um fator importantíssimo. A gente viu isso no curso lá, né? Que os juros compostos ajudam muito, principalmente a quem tem o tempo a seu favor. Mas, Camila, deixa eu enveredar aqui por outra parte, mas ainda na mesma pegada, né? Você falou que já tinha o controle das finanças, já tinha ali um plano para acabar com suas dívidas, você já tinha programado, tinha computado certinho ali o final do cartão, você falou que estava com a dívida, e você se sentia não confiante, ou madura, eu acho que foi essa palavra que você usou, para continuar agora uma nova vida financeira, vamos dizer assim, né? E continuar uma vida financeira mais madura, você não se sentia preparada. Eu acho que foi assim mais ou menos que você abordou aí. E assim, o que você acha, o que fez você mudar essa mentalidade? Porque a gente no curso, a gente tem um módulo só de mentalidade, lei de sucesso, ensina a gente a pensar mais sobre renda extra, sobre renda de modo geral, né? Depois a gente passa pelo controle financeiro, a gente vê planilha, vê financiamento, dívidas. Qual a aula assim, sei lá, vamos pensar em aula, né? Qual foi o material, a aula que fez você ter confiança, poxa, agora sim eu vou sair desse cartão e vou tomar um novo rumo na minha vida? Veja, eu já tinha esse sentimento, mas não sabia como dar esse pontapé inicial, né? Mas eu acho que o que me ajudou bastante e o que me abriu os olhos foi a primeira aula que a gente teve sobre investimento de renda fixa, que foi sobre o Tesouro Selic. Porque assim, eu me recordo de uma situação no trabalho, onde eu estava conversando com uma colega e eu falei que eu queria poupar e ia começar a aplicar, manter a poupança, né, para render. E eu lembro que uma das consultoras olhou para mim e disse, mas por que você não compra título? Por que você não investe em título? Aí, eu ri, eu fiquei pensando, caramba, isso é coisa pra gente grande, né? Isso é coisa para empresário, isso é coisa dessas pessoas que eu vejo em vídeos vendendo curso.
Mas o que eu achei bacana é porque quando você começa a ver na prática, que você é mostrando pra gente na plataforma como é simples, você pensa, cara, isso se aplica à minha realidade, é algo que eu posso fazer, é algo que tá dentro das minhas possibilidades, que é acessível, basta você ter internet, basta você seguir o passo a passo, porque não é algo que vai mudar dependendo da plataforma. Não, alguns investimentos, eles são uma ideia padrão. Então é só você seguir aquele passo a passo e ir acompanhando e monitorando. Legal. E o que foi marcante para mim também, né, que me fez, na verdade, me interessar pelo seu conteúdo, foi porque eu estava naquele seu evento que você fez no ano passado, acho que foi ano passado, do lançamento, né? Sim. Porque você contou a sua história, né? E é muito legal quando você ouve a história da pessoa que está ministrando, porque você acaba se identificando. Você pensa, caramba, o cara tinha problema como eu também. E se ele conseguiu, é possível. Não vou ser igual a ele, porque são histórias diferentes. Mas eu acho que isso também instiga e motiva bastante, sabe? Ver que a sua realidade se parecia com a minha. É legal. É muito bom. A humanidade como um todo, ela sempre progrediu por causa de histórias, né? A gente sempre acabou contando histórias um para os outros, né? E a gente chegou aqui na sociedade que a gente vive hoje justamente por causa disso. É muito mais importante ainda antes da escrita e tudo mais, né? Era tudo contos, por história. Por isso que a história fascina, ou fascinou não só você, mas fascina todo mundo. Se você prestar atenção mesmo, grandes players no mercado, as pessoas que usam a internet de alguma forma para vender, elas acabam contando mesmo um pouco da história para gerar conexão com os clientes. Eu acho que meio que faz parte do jogo também, entendeu? É legal essa história, porque assim, algumas pessoas devem estar ouvindo a gente aqui e querem enveredar por esse mundo de internet e tal. E um bom começo é você abrir o jogo, ser você mesmo, ser verdadeiro, contar a sua história. Eu tenho certeza que o pouco que você sabe vai sim ajudar alguém, né? Alguém está precisando de uma informação de nada que vai fazer diferença. Sim. Deixa eu fazer agora uma pergunta aqui, já fora desse assunto também. Em algum momento, ou lá na palestra que eu dei, ou quando você viu alguma coisa do curso, ou sei lá, não sei se você chegou a ver a aula, eu fiz uma aula antes explicando. Em algum momento você achou assim, isso não vai funcionar pra mim, não vou decidir isso agora não e tal. Em algum momento você teve dúvida de você mesmo, assim, em relação a saber se ia funcionar pra você ou não? Eu tive sim, né? Até foi bem engraçado, porque eu comentei com uma amiga, né? Que eu acho que foi na primeira ou na segunda aula que você tocou no ponto de integridade, né? E aquilo foi bem marcante também, porque você disse assim, que você esperava que nós tivéssemos um comportamento de compromisso com o curso e com você, assim como você estava tendo conosco. Aquilo me chama a atenção, segui vendo o curso, porque eu sempre gostei de estudar e fazer cursos online. E sempre gostei de estudar sobre mentalidade. E outras áreas, outros temas, eu consegui desconstruir algumas crenças limitantes. Mas nessa área de investimento, já tinha lido algumas coisas, visto algumas coisas online, mas eu não tinha conseguido vencer essa barreira. Então, assim, quando a gente foi avançando nas primeiras aulas de mentalidade, o pensamento que veio sobre a minha cabeça foi... cara, eu já vi isso, entendeu? Eu já estudei sobre isso antes e não mudou nada. Então, talvez vai ser um conteúdo que eu paguei por ele, vou assistir e não vai ter retorno. Mas é algo, toda vez que eu abria uma aula, eu lembrava daquilo que você falou na primeira aula sobre integridade, sobre estar por inteiro lá. Então, assim, toda vez que eu assistia uma aula, eu fiz um pacto comigo mesma, que eu iria parar, eu iria ouvir, eu iria ler, eu iria acompanhar, eu iria abrir todos os links, todos os materiais que você deixou disponível. Se eu não entendesse, eu iria rever, até que aquilo fosse absorvido pela minha mente. Então, assim, quando a gente entrou na prática, que era algo que eu achei que seria o monstro de 7 cabeças, que seria muito difícil para mim, eu não tive medo. Eu pude arriscar e, como eu até falei antes, né? De repente eu não ia ter 1.000, 2.000 reais para iniciar. Mas eu iniciei com 30 reais. E assim, eu acho que isso já foi um grande passo, sabe? Não foi nem o fato de investir um pequeno valor, mas de vencer o medo. Então, isso foi muito bacana. É legal porque, assim, a gente se afasta muito das coisas que a gente não domina o conhecimento e acaba se transformando justamente no medo. A gente não investe porque tem medo, a gente não sai da poupança porque tem medo. Mas esse medo nada mais é do que a ausência de conhecimento, a ausência de dominar aquele conteúdo, aquele assunto. E aí, quando você acaba se munindo de conhecimento, você acaba
perdendo medo. Na verdade, você vai com medo ainda, mas sabendo o que está fazendo, né? Agora sei, eu vou fazer isso porque vai gerar isso. Eu vou pagar essa taxa, esse imposto de renda e tal. Tem bastante conhecimento que é necessário passar, né? Muito mais vale a prática, gastar ali 5 minutos na prática, pegando dinheiro e fazendo o primeiro investimento, do que o curso todo, se for esse o caso, né? Você acha Sim. que é muito importante a prática também, né? Sim, o que eu achei muito legal é porque, assim, eu tenho alguns amigos que são da área da economia, alguns lecionam, outros trabalham com isso. Um deles é o meu professor da faculdade. E é muito legal porque hoje, quando eu converso com eles, eu não sou 100% apropriada de todo o conteúdo, né? Mas muita coisa do que eles falam hoje, que na verdade eu percebo que nunca foi difícil, a gente consegue desenvolver uma conversa onde eu consigo seguir a linha de raciocínio deles, entender o que eles estão falando, entender qual o efeito das taxas em investimentos ou no cenário. Então, isso é muito legal, porque ampliou até o meu repertório de assuntos com as pessoas sobre essa área, sabe? Foi muito enriquecedor para mim. Poxa, que bom. Bom mesmo, de verdade. Me diz uma coisa, eu sei que você já falou bem do curso, a gente não combinou nada, você ficou achando até estranho, não, vai ser agora e tal. Mas assim, se fosse escolher uma aula, até das aulas bônus mesmo, alguma coisa assim que, poxa, essa aí eu não sabia de nada, essa foi tudo novo, de verdade, eu nunca imaginei que ia ser um negócio desse e foi tão fácil e tal. Teria alguma aula, alguma coisa assim que você deixaria de sacada, de legal assim? Eu acho que tem duas que eu gostei bastante, que eu tô lendo um pouco mais a respeito antes de investir, e são duas que eu quero arriscar, né? A primeira foi a aula sobre LCI e LCA, gostei bastante. Era o que eu não tinha conhecimento e que eu vi que é tão fácil quanto o Tesouro Selic. Gostei bastante mesmo. E a segunda foi a aula bônus sobre investimento no exterior. Foi assim que eu achei incrível, era algo que eu não tinha nem noção de como era, né? E aí quando você explicou, compartilhou o convite, quando eu consegui criar a minha conta na corretora, cara, eu achei muito legal. Porque assim, até as coisas, eu já consegui quebrar e ter acesso às coisas que eu já achava que eram difíceis e na verdade já eram simples, né? E pra mim foi um segundo nível, que eu achava que era ainda mais difícil e eu percebi que era tão simples quanto o primeiro. Então foram as duas aulas assim que eu mais gostei e que eu tenho como meta desenvolver ela ao longo dos próximos meses. Legal. Quer dizer que agora você está pronta para investir na Amazon, no Facebook, no Google, é isso? Então assim, eu estava lendo a respeito, estava vendo como o Facebook teve um efeito positivo com isso que está rolando sobre os pagamentos via WhatsApp, né? Achei bem bacana. Aí eu pensei, poxa, se eu tivesse feito isso há um mês atrás, já estava ganhando dinheiro já. É verdade. E a gente tem aula no domingo falando mais sobre isso aí também. Eu vou fazer uma live lá na nossa comunidade. Vou deixar essa aula pro pessoal também. Pro pessoal do curso, do teu curso, né? E do pessoal do curso novo já. E em breve a gente tá abrindo mais uma turma também. Legal. Camila, eu já cheguei ao fim já aqui, eu acho que a gente trocou uma ideia muito legal, eu agradeço mesmo assim de coração por você ter aceitado esse convite, meio que em cima da hora, mas foi muito legal, percebi que você gostou também do curso, foi aplicada, queria te parabenizar de verdade assim, por ter se dedicado, né, porque nada adianta tá lá o material, tá tudo, mas a outra parte, né, talvez a parte mais importante é o próprio aluno, não só absorver, mas tirar dúvida comigo, a gente tem acesso direto mesmo no WhatsApp e também colocar em prática, né? Isso vai fazer realmente toda a diferença. Ok, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pela paciência, né? Porque várias vezes o tempo que eu tinha disponível para correr atrás, tirar dúvida, era de madrugada, e ainda assim você estava sempre pronto para ajudar. E obrigada também, né, pela forma como você se preparou para passar o conteúdo da forma mais simples e acessível para a gente, assim. Eu acho que isso, assim, eu posso dizer que é 30%, 40% do que facilitou o meu entendimento, né? A simplicidade com a qual você conseguiu transmitir. Tá bom, então. Muito obrigado, a gente se fala por aí. Valeu mesmo. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Valeu, turma. Essa foi mais uma aluna aqui do nosso treinamento. Eu queria agradecer de coração você chegou até aqui. Fica ligado nas redes sociais, aqui também no Instagram, nos podcasts. Se você gostou, dá um comentário, dá uma curtida. E fica ligado aí que a gente vai abrir vaga, tá bom? Grande abraço e até a próxima sexta-feira.